Seja muito bem-vindo ao canal Ciência Exata, eu sou o professor Júnior. No vídeo de hoje vamos resolver questões da banca Nosso Rumo. Se você vai fazer questões dessa banca, vai perceber que há um padrão de cobrança nas questões. Eu tenho também o curso que você pode fazer acessando o nosso site cienciaexata.com. É um curso focado na resolução de questões, beleza? Então vamos lá. Baixe também o PDF com as questões, resolva antes e confira em seguida a solução comentada. Primeira questão, Nosso Rumo 2024, questão bem fresquinha, é de nível médio. Assinale a alternativa que apresenta a soma das raízes da equação abaixo. Para calcularmos a soma das raízes, podemos utilizar a fórmula menos b sobre a. Então, vamos identificar os coeficientes. A é quem acompanha o x ao quadrado, que é 1. B é quem acompanha o x, que é menos 5. E C é o termo independente, que é 6. Então, nesse caso, vamos substituir menos. O valor do B é menos 5. Então, menos 5 entre parênteses, porque é negativo. E o valor do A nós temos 1. Então, menos vezes menos vai dar mais. 5 dividido por 1 é igual a 5. Portanto, a resposta alternativa C de ciência exata. Se ele pedisse o produto das raízes, a gente iria utilizar a fórmula C sobre A. Por questões didáticas, vamos substituir aqui, né? O valor do C é 6, o valor do A é 1. 6 dividido por 1, 6. Esse, portanto, seria o produto. Vamos para a próxima questão. Sabendo que R é paralela a S, que é paralela a T, assinale a alternativa que apresenta o valor de x. Muito bem, nós temos aqui três retas paralelas cortadas por duas transversais. Podemos resolver, então, a questão com o bom e velho Teorema de Tales. Então, os segmentos formados eles são proporcionais. Daí nós temos que o x está para x mais 4, assim como o 18 está para o 24. E antes de multiplicar cruzado, se eu quiser eu posso simplificar, né? O 18 e o 24, tudo dividem por 6. 18 dividido por 6 nós temos 3. 24 dividido por 6 nós temos 4. Agora sim eu vou multiplicar cruzado. Então nós temos 4x é igual a 3 que multiplica x mais 4. Então fazendo aqui a distributiva, 3x mais 3 vezes 4, 12. 3x está somando, passa subtraindo, 4x menos 3x, aqui ficou o 12. 4x menos 3x é igual a x, né? Então, o x é 12. Logo, nós temos que a resposta alternativa C de ciência exata. Sabendo-se que a medida dos ângulos internos de um quadrilátero é proporcional aos números 7, 5, 4 e 2, assinale a alternativa com o valor do ângulo maior. Muito bem, turma. Inicialmente, vamos representar um quadrilátero qualquer. Então, nós vamos ter o seguinte. Eu tenho aqui 4 lados, né? 1, 2, 3, 4. É um quadrilátero. Esse é o maior ângulo. Então, se é proporcional aos números 7, 5, 4 e 2, eu posso dizer que esse ângulo é 7x. Esse outro ângulo aqui é 5x, esse ângulo 4x, e por último nós vamos ter o menor que é 2x. Se eu somar todos esses ângulos, a soma deve fechar quanto? Se você não sabe disso, podemos repartir aquele quadrilátero em 2 triângulos, né? A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, 180 com 180 teremos 360. Então, somando todo mundo aqui, 2x mais 4x mais 7x mais 5x, isso resulta em 360 graus. 2 com 4, 6, com 7 nós temos 13, com 5, 18. 18x é igual a 360, então 18 está multiplicando, vai passar dividindo. 2 vezes 18 dá 36, com 0, 20. Então, o valor do x é 20 graus. Ele quer o valor do ângulo maior. O ângulo maior é 7x,
Então, fazendo 7 vezes 20 graus, 7 vezes 2, 14, com 0, 140 graus. Resposta da questão alternativa D, de dedicação. Se 6 elevado à sexta potência é igual a 46.656, 6 elevado à sétima potência é igual a... Muito bem, turma. Se 6 elevado à sexta é 46.656, portanto, 6 elevado à sétima potência só pode ser 6 à sexta vezes 6, né? Aqui, se eu conservar a base e somar os expoentes, né, nós vamos ter 6 elevado a 6, aqui é 1, 6 mais 1 dá 7. Então, é só a gente pegar 46.656 e multiplicar isso por 6. Então, vamos fazer isso aqui, 46.656 vezes 6. 6 vezes 6, 36, vai 3. 6 vezes 5, 30, com 3, 33, vai 3. 6 vezes 6, 36, com 3, 39, vai 3. 6 vezes 6, 36, com 3, 39, vai 3. 6 vezes 4, 24, com 3, 27. Então, deu 279.936. 279.936, alternativa B, de boa questão. Assinale a alternativa que apresenta o valor de y no sistema abaixo. Aqui nós podemos resolver por adição ou substituição. Eu vou fazer primeiro por adição. Então, como eu quero o valor de y, eu vou eliminar o x. Para eliminarmos o x, se eu multiplicar a primeira equação por 3, nós teremos 3x, né? E eu vou poder cancelar com aquele 3x subtraindo. Então, vamos fazer isso aqui. Nós vamos ter, multiplicando a primeira por 3, nós vamos ter 3, que multiplica x é 3x, mais 3 vezes y, 3y. 24 vezes 3, 60, com 12, 72. Embaixo nós temos 3x menos y, que é igual a 40. Agora nós vamos diminuir as duas equações. Então, eu tenho 3x menos 3x, cancela, cancela. 3y menos menos y. Lembre-se que menos com menos vai dar mais, né? Então, eu tenho 3y mais y, que é 4y. Depois temos 72 menos 40. 72 menos 40, nós temos 32. O 4 está multiplicando, ele passa dividindo. 32 dividido por 4, nós sabemos que é igual a 8. Portanto, a resposta y é igual a 8, alternativa C. Agora vamos resolver a questão utilizando o método da substituição. Então, na primeira equação, nós temos x mais y, que é igual a 24. Na segunda, nós temos 3x menos y igual a 40. E o método da substituição, nós vamos isolar numa, substituir na outra. Eu vou isolar na primeira equação, nesse caso, eu vou deixar o x em função de y, já que eu quero é o valor de y. Então, nós temos x é igual, o y está somando, passa subtraindo, 24 menos y. Isolei na primeira, substituir na segunda. Então, 3 vezes o x é 24 menos y. Então, 3 que multiplica 24 menos y. Depois eu tenho menos y igual a 40. Então, agora, turma, nós vamos fazer a distributiva. 3 vezes 24, 60, com 12, 72. 3 vezes menos y menos 3y menos y igual a 40. Menos 3y menos y é menos 4y. Aquele 72 está somando, passa subtraindo o 40. Então, nós vamos ter menos 4y é igual a 40 menos 72, nós temos menos 32. Aqui multiplico por menos 1, né? Já que o y é negativo, então 4y é igual a 32, 4 está multiplicando, passa dividindo, 32 por 4, nós temos que o y é igual a 8. Conferindo C de ciência exata. Assinale a alternativa que apresenta o valor de y no sistema abaixo. Acabamos de resolver uma parecida, pause o vídeo e tente resolver antes.
Muito bem, turma, eu vou utilizar o método da adição. É mais rápido da gente resolver isso. Então, nós temos aqui o seguinte. Como eu quero o valor de y, então eu vou cancelar o x. Então, se eu pegar e multiplicar o x por 4, né, quando eu diminuir, 4x menos 4x cancela. Então, nós vamos multiplicar a primeira equação por 4. Vai ficar 4x mais 4y, que é igual a 200 vezes 4, 800. Embaixo, nós temos 4x mais 2y, que é igual a 500. E agora é só a gente diminuir as duas equações. 4x menos 4x cancela, cancela. 4y menos 2y é igual a 2y. 800 menos 500 é 300. O 2 está multiplicando, passou dividindo. 300 dividido por 2, nós sabemos que é igual a 150. Resposta da questão, alternativa C, de ciência exata. Calcule o volume de um cilindro de diâmetro 6 cm e altura 136 cm. Então vamos relembrar aqui. Eu vou começar desenhando um cilindro, algo mais ou menos desse tipo, certo? Então ele falou que o diâmetro é 6 centímetros, o diâmetro é 6. Lembrando que eu não preciso do diâmetro para calcular o volume do cilindro, eu preciso do raio, né? O raio é exatamente a metade do diâmetro. Se o diâmetro é 6, fazendo 6 dividido por 2, nós temos 3 centímetros de raio. E ele falou que a altura é 136 centímetros. Então, de altura, nós temos 136. Eu preciso apenas do raio e da altura para calcular o volume do cilindro. O volume do cilindro, a gente multiplica a área da base vezes a altura. Como a base é um círculo, então nós vamos ter a área do círculo é πr ao quadrado, né? Então π vezes r ao quadrado, vezes a altura h. Então aqui, queridos, o π, perceba nas alternativas que ele manteve o π, nós vamos manter também, não vamos substituir por 3 ou 3,14, apenas quando ele nos disser, certo, que o π é esse valor, um desses valores. O raio, como é 3, né, nós vamos ter 3 elevado ao quadrado, vezes a altura, que é 136. Então, aqui nós vamos fazer π vezes 3 ao quadrado, é 3 vezes 3, que é 9, vezes 136. Então, agora vamos fazer aqui 136 vezes 9. Nós temos 9 vezes 6 dá 54, vai 5. 9 vezes 3, 27. 27 mais 5, nós temos 32, vai 3. 9 vezes 1, 9. 9 mais 3, nós temos 12. Então, 1.224, né? Como as medidas foram dadas em centímetros, o volume será dado em centímetros cúbicos. Então, queridos, a resposta da questão 1.224, alternativa A, de aprovação. Para ir à faculdade, Fábio chamou um carro de aplicativo que estava a 7.600 metros de distância dele. Sendo assim, é correto afirmar que o veículo se encontrava, na ocasião, exatamente a... Muito bem, turma, nós temos que passar a medida que está em metros para quilômetros. Então, para isso é bem simples. Nós sabemos que 1 quilômetro equivale a 1.000 metros. Então, para passar de quilômetros para metros, eu multiplico por 1.000. E de metros para quilômetros, eu divido por 1.000. Concorda comigo? Então, nesse caso, nós temos 7.600 metros. Nós vamos passar isso para quilômetros. Então, é só a gente dividir por 1.000, né? Então, dividindo aqui por 1.000, como 1.000 tem 3 zeros, a gente vai andar com a vírgula 1, 2, 3 casas para a esquerda. Então, deu 7,6 quilômetros, né? 7,6 quilômetros. A alternativa correta, portanto, alternativa A, de aprovação. 558 milímetros equivalem a... Vamos passar de milímetros para decímetros.
Então vamos fazer aquele esquema: quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Se eu andar uma casa para a direita, eu multiplico por 10, né? Se eu andar uma casa para a esquerda, eu divido por 10. Então, nesse caso, nós estamos em milímetros e vamos chegar em decímetros. Então, eu vou andar uma casa para a esquerda e outra casa para a esquerda. Então, vou ter que dividir por 10 e dividir por 10 de novo. Então, eu vou dividir por 1 seguido de 2 zeros, né? Dividir por 10 e dividir por 10 é o mesmo que dividir por 100. Então, vamos pegar 558 e nós vamos dividir por 100. Então, dividir por 100 é só a gente andar com a vírgula duas casas para a esquerda. Então, nós temos aqui 5,58 decímetros. Resposta da questão, portanto, alternativa B, de boa questão. Assinale a alternativa que apresenta a soma dos 7 primeiros termos de uma PG, de primeiro termo 12 e razão 3. Muito bem, turma, vamos utilizar a fórmula. A soma dos n primeiros termos de uma PG é a 1, que multiplica q elevado a n menos 1, isso sobre q menos 1. N é o número de termos, A1 é o primeiro termo, Q é a razão, então vamos substituir. Então, ele quer a soma dos 7 primeiros termos, então N é 7. O A1, nós sabemos que o A1, o primeiro termo é 12, então 12 que multiplica Q. A razão da PG é 3, né? Então 3 é o valor do Q. Então o N é 7, isso menos 1 sobre Q, que é 3, menos 1. Muito bem, então nós vamos ter ali 12 que multiplica 3 elevado a 7. Então nós temos que fazer 3 vezes 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fatores iguais a 3, né? Agora vamos lá, nós temos 3 vezes 3, que é 9. Aqui eu vou fazer por agrupamento. Depois nós temos 9, 9. Tenho ainda um 3, né? Então, fazendo 9 vezes 9, temos 81. Vezes 9 vezes 3, 27. Então, fazendo 81 vezes 27, aqui 7, 56, saltamos uma casa, 2, 16, somamos tudo. 7, 8, 11, 1, 2, 2.187. Então, vou ter 2.187 já diminuindo 1, vai dar 2.186, né? Isso sobre 3 menos 1 dá 2. Como 12 simplifico por 2, né, dá 6, agora é só a gente fazer 2.186 vezes 6. Dá 36, vai 3, 6 vezes 8, 48, com 3 nós vamos ter 51. 6 vezes 1, 6, com 5 nós temos 11, vai 1. 6 vezes 2, 12, com 1, 13. Então temos 13.116. A resposta, portanto, 3.116, alternativa A, de aprovação. Se você vai fazer questões dessa banca, vai perceber que há um padrão de cobrança nas questões. Eu tenho também o curso que você pode fazer acessando o nosso site, cienciaexata.com. É um curso focado na resolução de questões, beleza? Um capital de R$ 15.450 investido à taxa de juros de 0,6% ao mês, após um ano, será de... Muito bem, turma, nosso rumo, quando ela não informa que é juro composto, nós vamos pressupor que é juro simples. Então, nós temos aqui, vamos anotar os dados, o capital é de 15.450, a taxa aí de juros é 0,6% ao mês, e ele quer saber qual é o valor do capital final, que é conhecido também como montante. Você não pode se esquecer que o montante é o capital mais os juros. Então, inicialmente, né, vamos ter ali também
acabei esquecendo de colocar o tempo. Após um ano, a taxa ela é dada ao mês, então o tempo temos que escrever em meses. Um ano, 12 meses. A taxa e o tempo estão concordando com a mesma unidade, a taxa está ao mesmo tempo em meses. Vamos inicialmente calcular os juros, depois a gente calcula o montante. Então, a fórmula para juros simples é CIT sobre 100. Então, nós temos aqui o capital, que é 15.450. Isso vezes a taxa, que é 0,6, vezes o tempo, que é 12. E isso dividido por 100. Então, nós multiplicamos tudo aqui em cima. Antes, é claro, eu posso cancelar esse zero com esse zero. Então, vamos ter 1.545 vezes 0,6 é 927. 927 vezes 12 vai dar 11.124. E agora nós vamos dividir isso por 10. Só a gente andar uma casa para a esquerda, porque temos um zero, né? Então, nós vamos ter 1.112,4, né? Acrescentando mais uma casa, porque nós temos que ter em centavos, R$ 1.112,40 de juros. Agora, enfim, vamos calcular o montante. O montante é o capital, que é 15.450, mais os juros, que é, nós temos ali 1.112,40. Fazendo a soma, nós vamos ter 15.450 com 2.112,40. Igualamos as casas para fazermos a soma. Então, 40 aqui, 2, 6, 5, 6, 1. 16.562,40. R$ 16.562,40. Nós temos essa alternativa ali correspondente E de exata. Encontre a área do pentágono abaixo, considerando o valor de x igual a 2. As medidas aqui nós vamos considerar os comprimentos dados em metros, né? Já que essa área está em metros quadrados, eu pressuponho que as medidas estão em metros. Encontre a área do pentágono abaixo, considerando o valor de x igual a 2. E pelas respostas, né, nas alternativas, a gente tem a área em metros quadrados, então o comprimento ali ele é medido em metros. A gente pressupõe isso, embora a banca ela deveria considerar essa situação. Mas enfim, então nós temos, se o x é 2, aqui essa medida, 2 mais 2, nós vamos ter 4. 7 menos 2, nós vamos ter 5. 12x menos 14, 12 vezes 2 menos 14. 24 menos 14 é igual a 10. Então, aqui nós temos 10. 9 menos x, 9 menos 2, nós temos 7. Muito bem, queridos. Eu posso encontrar a área do pentágono em questão pensando na área do retângulo menos a área desse triângulo aqui, certo? Fazendo a área do retângulo menos a área do triângulo, que vai sobrar a área do pentágono em questão, portanto, vamos calcular a área do triângulo, que é base vezes altura dividido por 2. Eu tenho a medida da base da altura? Eu não tenho, lembrando que a base e a altura sempre faz 90 graus com a base, portanto, uma das medidas nós não temos, nós precisamos, né, calculá-la. Essa medida aqui, que seria a hipotenusa do triângulo retângulo, ela não é a base e nem a altura, né? Então, fazendo aqui pelo teorema de Pitágoras, né, aplicando o teorema de Pitágoras, nós temos que a medida de x ao quadrado mais x ao cateto, com outro cateto que é 4 ao quadrado, resulta na medida da hipotenusa ao quadrado. Então, nós temos 16, 5 ao quadrado é 25, 16 está somando, passa diminuindo. Então, nós temos 9, tirando a raiz quadrada de 9, nós temos 3.
Então, agora sim, no lugar de x aqui eu vou colocar 3. Nós temos as medidas, né? Eu tenho, tanto faz eu chamar a base de 3 ou de 4, já que a ordem dos fatores não altera o produto. Então, a área do triângulo será 4 vezes 3 dividido por 2. 12 dividido por 2, nós vamos ter que a área do triângulo é igual a 6. Como as medidas estão em metros, né? Então a área será dada em metros quadrados. Muito bem, queridos. Agora nós vamos calcular a área do retângulo. A área do retângulo nós podemos fazer multiplicando a base do retângulo vezes a altura. Então é 10 vezes 7. Então, multiplicando 10 vezes 7, nós temos 70. Então, a área em questão, a área do pentágono será a área do retângulo menos a área do triângulo. Então, a área do pentágono é a área do retângulo, que é 70 menos 6. Nós vamos ter 64 metros quadrados. Portanto, a alternativa correta, a alternativa D, de dedicação. Assinale a alternativa que apresenta o 35º termo de um APA com o primeiro termo 3 e razão 4. Muito bem, turma, PA é a abreviação para progressão aritmética. Então, nesse caso, nós vamos precisar da fórmula do termo geral. A n é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Então, nesse caso, ele quer saber quem é o 35º termo, ou seja, o elemento aqui que nós temos para n é 35, né? Eu quero saber quem é o termo A35. O primeiro termo, A1, ele disse que é 3, né? Então, substituindo, temos 3 mais o n é 35. Substituindo, temos 35 menos 1. Agora, vezes a razão. A razão nós temos que é 4, então vezes 4. Continuando, queridos, resolvendo agora, nós temos 3 mais 35 menos 1, nós vamos ter 34, isso vezes 4. E aqui lembre-se que nós temos que multiplicar primeiro, né? Então, 3 mais 34 vezes 4, 4 vezes 4, 16 vai 1, 4 vezes 3, 12, com 1, 13. Então, temos 136 mais 3, que é igual a 139. Então, o A35, o 35º termo, é igual a 139. Ficamos com a alternativa correta E de exata. Encontre o valor de x com base nas informações abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta. Muito bem, meus queridos. Ele quer a medida do x, e nesse caso o x é um ângulo interno de um triângulo. Podemos resolver a questão como ele deu a medida de um ângulo externo do triângulo, né? Aqui podemos utilizar o teorema do ângulo externo. O teorema do ângulo externo diz que o ângulo externo ele é igual à soma dos outros dois ângulos não adjacentes a ele. Então, já posso colocar aqui o seguinte, né? X mais 10 mais x resulta em 100 graus, que é o ângulo ali externo, né? Então, somando x com x, temos 2x mais 10 igual a 100. O 10 está somando, passa diminuindo, né? 100 menos 10 eu sei que é 90. O 2 está multiplicando, passa dividindo, né? Então, 90 dividido por 2, nós temos 45. Então, a medida do ângulo x, né, é 45 graus, a alternativa D de dedicação. Eu vou resolver para vocês também de uma outra forma, utilizando a soma dos ângulos internos de um triângulo, né, que é igual a 180 graus. Então, você sabe disso, né? Se eu somar os três ângulos de um triângulo, nós temos que a soma dos ângulos internos desses três ângulos, né, ela deve ser 180 graus.
mas aqui está faltando esse ângulo. Ora, como nós temos que essa medida é 100 graus, esse ângulo aqui externo com esse interno, tudo vai fechar meia volta, que é 180, né? Então, essa medida só pode ser 80, pois 80 com 100 fecha 180. Então, somando tudo, eu vou ter x mais 10 mais 80, né? 2x. Então, temos 2x mais 10 com 80, 90, é igual a 180. Resolvendo a equação, 90 está somando, vai passar subtraindo aqui o 180, né? Então, eu vou ter 180 menos 90 é igual a 90. O 2 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, x será 90 dividido por 2, que é 45. Então, esse foi o outro jeito de resolver. Espero que você tenha entendido. Vamos para a próxima questão. Sabendo que no estoque de uma loja há um armário com 15 portas, cada porta com 15 gavetas, e em cada gaveta 15 camisetas, assinale a alternativa que apresenta a quantidade total de camisetas. Questão envolvendo análise combinatória, podemos resolvê-la facilmente com o princípio fundamental da contagem para os mais íntimos PFC, que é o princípio multiplicativo. Aqui, queridos, nós temos 3 decisões a serem tomadas, né? A primeira decisão é escolher uma porta, a segunda uma gaveta e a terceira uma das camisetas, né? Então, eu tenho 15 portas ao meu dispor, né? Eu tenho 15 gavetas ao meu dispor e eu tenho 15 camisetas também ao meu dispor. Então, o total de camisetas é só a gente multiplicar tudo. Então, fazendo aqui 15 vezes 15, nós vamos ter 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 1, 5 com 2, 7. Salta uma casa. 1 vezes 15, 15, soma tudo. 5, 12, 1. 225, né? É o que deu até então. Agora o resultado vezes 15. Vamos fazer aqui. 225 vezes 15. Nós vamos ter 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 2, 10 com 2, 12, vai 1. 5 vezes 2, 10 com 1, 11. Saltamos uma casa, 1 vezes 225, continua. Então, somando tudo, 5, 7, 3, 3. Então, nós vamos ter 3.375. Então, esse é o número de camisetas solicitado. 3.375, a alternativa correta e de exata.